Então, pessoal, agora eu vim também muito bem acompanhado com o pastor David, mas é um grande homem. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração, convidar a todos para nós ajoelharmos e dirigirmos a nossa oração, o nosso louvor ao nosso Deus. Querido Deus que está nos céus, te agradecemos muito por estarmos aqui, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua santa casa. Estamos aqui, Pai, para, nesse momento, agradecer os dízimos, as ofertas que foram dadas por esses irmãos, que elas sejam abençoadas, as ofertas sejam bem dirigidas para o engrandecimento da sua obra. Nós pedimos as suas bênçãos, Pai querido. Queremos lhe pedir também que atenda os pedidos aqui que foram colocados. Nos chegou agora um pedido especial de uma pessoa, do irmão João Guinle Barbosa, uma pessoa de 60 anos, está sofrendo de uma doença muito ruim. Não existe doença boa, né? Mas ela está sofrendo da mácula dos olhos, onde a pessoa vai perdendo os olhos, a sua visão aos poucos. E essa pessoa está pedindo intercessão de nós para o nosso grande Deus. Que Deus ore por ele, olhe por ele, que seja qual for a sua vontade, lhe dê conforto, tranquilidade, para poder trilhar a sua vida. Nós lhe pedimos em especial agora que esteja com o pastor David, que o Senhor o use, que através dele possamos ouvir as suas palavras, que elas venham calar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui engrandecidos pelo Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor o use e o abençoe. Esteja conosco, com todos que nos ouvem. Eu lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus possa habitar em sua vida. Eu fico muito feliz de estar aqui. O meu primeiro culto, que estarei trazendo a palavra aqui após o meu retorno. 2018, tive a oportunidade de estar com vocês todo quase o ano. E fui para o distrito de União da Vitória, aqui no sudoeste do Paraná. Tive a oportunidade de ficar lá 4 anos e meio. E agora a graça Deus me deu para retornar aqui. E eu já disse que quero bater o recorde, ficar pelo menos uns 7 anos aqui, que é o ano da graça do Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela sua presença. Eu sei que nós temos irmãos de outras denominações, temos irmãos desigrejados também nessa noite. Eu quero estender o meu abraço fraterno, o meu beijo. Eu sou um pastor do ósculo santo, eu vivo beijando todo mundo, viu? Eu cumpro a ordem de Paulo. Então eu quero que no final do culto você possa estar ali na porta, estarei ali me despedindo de todos, e eu quero te dar um abraço caloroso. Porque em Cristo somos um. Em Cristo estamos unidos para uma só missão. Placa de igreja não salva ninguém, amados. O que salva é a nossa fé em Jesus e seguirmos a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui juntos nesta noite para termos um encontro maravilhoso com o Senhor. Eu tenho dito que precisamos fortalecer cada dia mais os nossos cultos, e que todos os cultos sejam cultos de oração. A nossa vida em oração, ela está meio debilitada. E eu falo aqui pelos atendimentos que eu recebo, e falo aqui por mim mesmo. Porque muitas vezes nos sentimos tão fragilizados, tão fracos espiritualmente, que não nos achamos dignos de clamar ao Senhor em oração. Por isso que, através dessa grande ferramenta,
nós alcançamos e encontramos o poder para muitas coisas, mas principalmente o poder da visão. Precisamos ver o caminho que nós devemos seguir, ver o caminho que nós devemos traçar, e nesta vida, dentro do caminho, eu quero andar no caminho que é a verdade, para alcançar a vida que eu tanto almejo, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso, eu preciso hoje ter uma vida de oração, para ver. A visão, ela está espalhada por todo o Antigo e o Novo Testamento. É cego vendo, é escamas caindo dos olhos, é ovelhas que ouvem e veem o bom pastor. Então a visão, ela é muito importante, e nós muitas vezes não nos preocupamos com o que nós estamos vendo. A visão é a janela dos nossos pensamentos. E para sabermos o caminho ou as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, nós precisamos deixar de sermos cegos espiritualmente. Eu, nesta noite, até estava conversando aqui com o irmão que estava no louvor. A sua esposa é líder do ministério da oração intercessora. Eu sou pastor da área de evangelismo e também quero trazer um ministério para dentro da área de evangelismo. O ministério da oração evangelística, onde nós precisamos clamar mais ao Senhor, além da conversão pessoal, pela conversão de um mundo que está caído. Para que Deus mande pessoas para aprendermos juntos do caminho, da verdade e da vida. Por isso que eu quero trazer para nós hoje um texto bíblico. No próximo slide, ele se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 ao 23, depois você lê com calma todo o contexto desta história. Mas aqui nós temos então um profeta, um homem de Deus, um homem que usa a sua boca para ser boca de Deus aqui nessa terra. Muito provavelmente é um homem muito temido, destemido e perseguido. E aqui já fica um recado para todos nós nesta noite. Se nós queremos ser boca de Deus aqui nesta terra, seremos perseguidos. Seremos atormentados, não somente por forças malignas espirituais, mas também por um mundo que anda na nossa contramão. Seremos perseguidos, atormentados. Mas a pergunta é: vamos desistir? Vamos desistir de sermos boca de Deus aqui nesta terra? De jeito nenhum. Precisamos, claro, com lei e ordem bíblica e do Estado, instigar o ser humano a se converter dos seus maus caminhos e aceitar o caminho do Senhor, porque é esse o caminho da salvação. E aqui nós temos um profeta, Eliseu, era temido pelos sírios, porque toda vez que ele aconselhava o rei de Israel, os sírios perdiam a guerra. Seria um grande oráculo para aquele povo secularizado. Então o texto bíblico diz que um dos seus generais falou: olha, se nós queremos ganhar de Israel, precisamos capturar um homem chamado Eliseu. Aquele homem, ele mostra as nossas estratégias de guerra, antes mesmo de nós expormos para o nosso exército. Então esse homem precisa ser preso.
Então, um certo dia, e aqui eu estou contextualizando a história, depois você acompanha aí na sua Bíblia, o exército sírio partiu para prender Eliseu. E Eliseu estava ali na sua choupana, junto com o seu moço. A Bíblia diz o moço, o menino, mas era o discípulo de Eliseu, um jovem rapaz, com pouca experiência, bebendo ali do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento da escola dos profetas. Aquele jovem, então, certa hora da madrugada, quase de manhã, ele acorda preocupado e ouve barulhos. Ele sai, abre a janela e olha na volta daquela choupana o exército sírio, pronto para atacar e prender os dois. Claro que aquele rapaz inexperiente ficou morrendo de medo. Quem não ficaria? E nisso ele vai até o profeta Eliseu e diz: mestre, estamos cercados, seremos presos e mortos. O que será de nós? E agora eu me lembro da história de Jesus no barco da tempestade, né? Tempestade acontecendo, aquele mar tumultuado, o barco balançando para lá e para cá, Jesus dormindo, o sono da paz, sono da tranquilidade. Eliseu olha para o menino e diz, sai para fora, olha, eu fico imaginando, ele dá aquele ajuste no óculos, ele olha para o menino, e agora ele cita esse texto. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A providência divina já estava ali antes da oração. Para um servo de Deus, tudo pode estar conturbado, o mundo pode estar em caos, mas Deus já mandou a resposta da oração antes mesmo deles pedirem. Eu fico imaginando a cena, algumas imagens, fotos tentaram replicar o que aquele menino viu. Mas na minha criatividade eu acredito em anjos lá com espadas flamejantes, cavalos de fogo, carruagens 10 vezes maior que o exército sírio, e aquela grande potência por detrás deles, e mal esperavam aqueles homens falhos e pecadores, que eles nunca prenderiam o homem de Deus, o profeta do Senhor. Eu me emociono quando eu imagino essa cena, porque muitas vezes nós estamos cercados pelos nossos problemas, estamos a ponto de sucumbir, estamos tão fragilizados que não conseguimos olhar além destes problemas, além deste exército que nos cerca. Pedimos para uma solução, pedimos uma intervenção, mas esquecemos de pedir para Deus que abra os nossos olhos para ver a bênção que está acontecendo. Porque a bênção já aconteceu. Apesar do problema que ali está, a bênção está acontecendo. Apesar do teu desafio, meu irmão, minha irmã, a bênção está acontecendo. A intervenção divina está acontecendo. Deus está te dando oportunidades ainda, porque quando há possibilidade humana, nós podemos avançar. O milagre só acontece quando há impossibilidade humana. Aí vem a possibilidade divina. Então calma, enquanto o ser humano pode atuar, enquanto eu posso atuar, Deus está dando oportunidades para mim e para você,
darmos o nosso melhor e mostrarmos ao mundo que nós somos tochas, somos fiéis naquilo que acreditamos. Deus dá oportunidade para mim e para você de exercitarmos a nossa fé. E que privilégio! Privilégio quando o mundo está um caos, o pecado toma conta ao nosso redor, mas nós conseguimos nos posicionar e dizer: não, eu não quero isso para a minha vida, eu quero um outro caminho. Senhor, me fortaleça e me faça ver este caminho. Podendo enxergar, aí acontece a conversão. E dentro dessa conversão, nós temos uma primeira missão, queridos. A primeira missão dentro dessa conversão, porque o profeta orou e a escama dos olhos daquele menino caiu. Então, nossa primeira missão como profetas do Senhor nesta noite é interceder. Interceder pela nossa missão. Interceder para que sejamos mensageiros de luz. O próximo texto, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, e verso 34. Nós entendemos e compreendemos a mensagem de Jesus, que diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Nesse momento eu fico imaginando este grande homem, o qual viveu uma vida casta e santa aqui nesta terra. Ou seja, ele foi o próprio Deus, foi a boca que trouxe as palavras de Deus aqui para esta terra. Ele revolucionou o mundo, tanto o mundo afastado da religião, quanto o mundo religioso da época. Ele veio para impactar a todos, mostrando qual é o real caminho que deveria ser seguido. Dentro disso foi perseguido, desacreditado, preso, julgado como culpado, açoitado, torturado, crucificado. Recebeu um flagelo no alto do seu abdômen, e ali ele faz uma oração: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. O que você tem feito como um bom profeta? Como você tem agido como um bom profeta contra os seus inimigos? Qual é a sua oração? Porque como profetas, todos nós temos inimigos. Todos nós somos perseguidos de certa forma. Qual é a tua oração para estas pessoas? Por estas instituições? Como é que está alinhado o teu coração ao de Deus? Nas tuas orações, nas tuas atitudes, no teu perdão. Aquele homem estava sendo julgado por algo que nós cometemos. Ele não foi culpado de nada, mas recebeu a culpa de todos sobre ele. E como inocente, passou por tudo aquilo que nós deveríamos passar. O mínimo que nós poderíamos ter é ter a atitude dele: Pai, perdoa estes. Perdoa o cara que roubou meu carro. Perdoa o assassino de muitas famílias. Perdoa o traficante que vende droga para o meu filho, e o meu filho está nessa situação hoje, mas perdoa eles. Você sabe que
não é a polícia, não é o governo, não é ninguém aqui desta terra, nenhuma instituição dessa terra que vai acabar com toda essa maldade. É a sua oração e o seu trabalho, a sua luz, que vai diminuir a criminalidade, a violência. Você já parou para imaginar? Claro que temos aquele dia que nós não estamos no espírito, né? Estamos na carne. Meu amigo, quando a gente está na carne, eu tenho que orar muito quando eu estou dirigindo, né? Para mim estar no espírito. Eu tenho muita sensibilidade no meu ouvido. Se alguém buzinar para mim, e eu estiver na carne, se prepara. Mas eu oro, Senhor, me dê o Espírito. Ele buzinou sem querer, eu tenho certeza disso. Pai, perdoa ele. Porque é melhor eu orar por ele do que deixar a carne tomar conta na minha vida. Aí, Deus nos acuda, né? Que pode acontecer depois. Já tive percalços assim, de ser até irmão da igreja, né? Baixar o vidro para xingar o irmão da igreja. Ô irmão, estava te atrapalhando o caminho, né? Desculpa, fiz de propósito. Deu até uma consertada ali. Mas nós temos que cuidar, temos que interceder pelo próximo, estar mais no espírito e menos na carne. A nossa oração vai dizer quem nós somos e para onde nós queremos ir. E quem nós queremos levar junto conosco. É muito fácil orar pelo salvo. É muito fácil você orar pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por seus familiares. Agora, orar pelos seus inimigos é o grande desafio da vida do cristão. Você está preparado para isso? Ellen White diz, obreiros evangélicos, ela faz essa citação: necessitam-se de homens e mulheres fervorosos, abnegados, que se dirijam a Deus e com forte clamor e lágrimas intercedam pelas almas que se acham à beira da ruína. Não pode haver colheita sem semeadura, nem resultados sem esforços. Não vai haver. Só vai acontecer uma grande colheita se eu e você estamos plantando. A Bíblia diz que nós somos luz para os que estão em trevas e sal por uma terra insossa. Devemos ser sementes espalhadas pelo mundo para proclamar o Evangelho do Senhor. Toda esta estrutura, ela só existe com um propósito, meus irmãos: o cumprimento da missão. Só existe este propósito. A finalidade de todo este templo, toda essa estrutura gostosa, esse ar climatizado, esse banco confortável, esses equipamentos que nos levam aos lares de muitas pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Tudo isso tem uma finalidade: semear o Evangelho em terras que precisam ter uma semente de fidelidade, de amor. E não é qualquer amor. O sonho de Deus é que eu e você compartilhamos com as pessoas o amor ágape. O amor ágape. Quando você vai lá nas cartas de João, 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A raiz da palavra amor que ali aparece é a raiz do radical ágape. Deus disse que aquele que não ama que nem Deus ama, não ama com a mesma intensidade do amor ágape, não conhece a Deus. Amados, vivemos num cristianismo vazio, onde falta oração, onde falta a proclamação com todo amor e carinho
com o mesmo sentimento que Deus teve em João 3,16, quando Ele mandou o seu Filho, porque Ele amou o mundo. A palavra ágape aparece lá novamente. Um amor abnegado, um amor que ama a todos. Esse é o nosso objetivo. Precisamos interceder por essas pessoas. E oração é uma palavra composta, né? Orar e agir, ação. Temos que agir. E para isso nós precisamos estar preparados, ser tocha, ser semente e ser luz. Nós devemos interceder então, no próximo texto bíblico, interceder para proclamar. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordes de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. As instruções de Jesus a seus discípulos foi: ide, pregai o evangelho. Foi uma tarefa bem difícil para eles. Foi tão difícil que quando Jesus ascendeu aos céus, aqueles discípulos, aquele grupo de pessoas estavam no cenáculo, e durante alguns dias eles clamavam em oração para que pudessem cumprir a ordem de Jesus. Eles tremiam por isso e temiam pelo que ia acontecer, porque agora eles estavam sendo perseguidos, mas o todo-poderoso mestre não estava presente ali. Então o que eles fizeram? Passaram alguns dias em oração, orando pela proclamação. E pasmem, meus queridos, aqueles pescadores, pessoas simples, com pouco estudo, receberam então do Senhor o Espírito Santo. E ali aconteceu o dia de Pentecostes, a primeira descida em abundância do Espírito Santo. Nós temos um texto referência no livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, onde dá a entronização de Jesus, Apocalipse 4 e 5. Quando Jesus é entronizado no céu, Apocalipse diz que as 7 estrelas são enviadas à terra. E aí se completa no livro de Atos capítulo 2. Apocalipse 4, 5, você faz uma ligação com Atos capítulo 2. E o Espírito Santo desce à terra porque Jesus é entronizado. Então não esqueçam, meus irmãos, só recebe o Espírito Santo quem aceita Jesus como Redentor e Salvador. Não somente aceitar a morte de cruz, o seu nome, mas viver naquilo que ele pregou. Esse foi o maior desafio. Agora, aqueles homens deveriam proclamar. E com simples palavras, Pedro foi lá, o mais intempestivo de todos os discípulos, disse: arrependei-vos, pois é chegada a hora. E ali concluiu com mais algumas palavras. Houve tanta conversão por um convite: e sejam batizados. Aquela boca daquele homem truculento passou a ser boca de Deus aqui na terra, através do batismo do Espírito Santo. Muitos dos seus discípulos, testemunhos para a igreja, diz assim: muitos séculos depois, uma semelhante cena aconteceu entre os pioneiros da igreja, ao se prepararem para proclamar a mensagem da volta de Jesus. É-nos dito então que no início da proclamação da mensagem da verdade, quando oramos, com que frequência ouvimos a voz da intercessão dentro de casa, no celeiro, no pomar ou nos bosques,
Frequentemente empregávamos horas inteiras em oração fervorosa, em grupos de 2 ou 3, reclamando a promessa, ouvindo-se muitas vezes palavras de agradecimento e sons de cântico de louvor. Horas e horas. E o texto continua e diz: o dia do Senhor está agora mais próximo do que no início das nossas crenças. E deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos e fervorosos do que naqueles dias primitivos. Nossos perigos atuais são maiores do que os de então. As pessoas estão ainda mais endurecidas. Precisamos estar agora imbuídos do Espírito de Cristo e não devemos descansar sem que o recebamos. Precisamos clamar para o Espírito Santo. Esse texto foi escrito no final dos anos 1800. Mas para mim, ele é muito atual para os dias de hoje. Corações endurecidos, pai perseguindo filho, filho perseguindo pai. A corrupção tomando conta de todos os lugares. O amor se esfriando. A extrema urgência. Os jovens que fundaram esta igreja foram jovens. O mais velho tinha em torno de 42 anos, José Bates. Restante 17, 28, 24, a idade dos discípulos de Cristo. Todos jovens estavam unidos em oração, na pregação, na proclamação. Porque sem o Espírito nós não produzimos nada. O nosso fruto só é bom quando nós temos o Espírito de Cristo em nossa vida. A pergunta é: como está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua vida de oração hoje? Quantas horas você tem passado em oração? Até uma hipérbole aqui, né? Aqueles 5 minutos quando acorda, quando dá os 5, 30 segundos na hora da refeição. Mais 5 minutos porque de noite estamos tão cansados, né? Vocês fecham 1 hora durante todo o dia. Não, pastor, mas a gente tem que orar sem cessar. Eu passo o dia em reflexão com o Senhor. Não é essa oração. Eu estou falando da oração que você tem que se trancar no teu quarto, naquele momento em silêncio, e falar com Deus como se fala com um amigo. Se derramar aos seus pés. Como a corça suspira pelas torrentes de água, assim a nossa alma deve suspirar pela amizade do Senhor. Esta é a oração que nós necessitamos. Sem esta oração nós vamos proclamar o quê? Falar de quem? De nós mesmos? Dos nossos feitos, das nossas glórias? Do que nós vamos falar? Por isso, meus queridos, último texto. Aqui nos diz que nós devemos lutar juntos. Lutando juntos, nós vamos vencer. Romanos capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Caros irmãos, nós devemos nos reunir e orar pela missão desta igreja. Orar para que Deus possa atuar na minha vida como pregador, para ser uma boca de Deus. O ministério da oração intercessora evangelística, que nós vamos trabalhar junto com o ministério da oração intercessora. Nós vamos levantar colunas de oração todos os cultos aqui nesta igreja. Você nem vai saber quem são, mas vai ter pessoas que estarão o culto todo orando por você, orando pelo pregador, orando pela transmissão.
Teremos colunas de oração todos os cultos aqui. Nós vamos abrir esse ministério, porque a intenção deste ministério é orar pelos nossos amigos, nossos irmãos de outras congregações, para que todos nós possamos cumprir aquele texto de João 10,16. Jesus disse: tenho muitas ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro, que ainda não estão num aprisco só, no meu aprisco. Elas ouvirão a minha voz, então todas virão até mim, e haverá então um só rebanho, um só pastor, colunas de oração. E aqui já vou pedir uma missão aqui para o Ministério da Oração Intercessora. Todos os cultos, montarmos a nossa câmera de oração, fazermos escalas de pessoas para estar lá orando no momento que esse prédio esteja aberto. Meu sonho é que esse prédio possa estar aberto muitas horas durante o dia. Quando você sentir o desejo no coração, venha até aqui, suba aqui na câmara de oração, na metade da tarde, no horário do almoço, pela manhã. Eu vim aqui para orar. Precisamos de um movimento de oração. Temos um prédio tão grandioso, tão bonito, que é usado 5, 6 horas por semana. Por que você não vem aqui orar durante a semana? Se nós entendemos que aqui é um templo, sabemos que aqui é a casa de Deus somos nós. Eu gosto de descentralizar disso, mas aqui é o lugar que nós viemos, a igreja vem cultuar ao Senhor. Então aqui eu sinto que tem poder. Precisamos usar e buscar esse poder em nossa vida. Exaltai, página 350, diz: orai a favor de pessoas que dirigirá a reunião. Orai para que grande bênção advenha a essa congregação, por meio daquele que deve ministrar a palavra da vida. Esforçai-vos fervorosamente para alcançar-vos mesmos uma bênção. Precisamos dessa bênção. Precisamos orar por esse cumprimento. Sem oração não tem ação. Simplesmente seremos um povo obeso espiritualmente, sentados nesse banco, só comendo. Precisamos então lutar juntos, e para o fronte de batalha. Alguém já viu um soldado na frente de batalha obeso? Não existe. O preparo físico tem que ser muito grande. Agora, obesos espirituais não tem como combater essa guerra espiritual. O grande conflito está acontecendo. Obesos espirituais ficarão pelo caminho. Atletas espirituais vão combater este combate, vão sentir o peso da guerra, mas vão vencer em nome de Jesus. E as ferramentas para ser um atleta espiritual é oração e ação. Oração e ação, exercício da fé. E dentro disso, o conhecimento do estudo da palavra, dos escritos proféticos. E assim nós vamos crescendo a cada dia, lutando juntos. Para finalizar, temos no próximo slide a bênção do Senhor. Quantos Deus te abençoe você tem estendido durante o seu dia. Quando eu vou pegar a chave do meu carro que fica no estacionamento, eu olho para o manobrista e digo: Deus te abençoe. Eu estou no mercado, atendente de caixa, Deus te abençoe. Eu saio do carro, passo por uma pessoa, bom dia, Deus te abençoe. E nisso nós somos pessoas diferentes. E dentro deste momento, eu tenho vários testemunhos, mas eu fico feliz que eu encontrei um amigo aqui na padaria 24 horas. Era 1h, eu cheguei, eu estava fazendo minha mudança semana passada. Aí eu sentei para
comer um lanche. Aí sentou um rapaz com a voz doce ao meu lado. Eu olhei para ele, fiz algumas perguntas. Aí disse para ele: Deus te abençoe. Aí ele: você é cristão? Eu disse: sou pastor da igreja aqui. Ele: nossa, estou em busca da minha espiritualidade. Eu disse: eu vou te dar um livro. Olha o meu pensamento: eu vou te dar um livro. O Grande Conflito, já leu? Ele disse assim: estou lendo. E quero parabenizar a Igreja Adventista pelo trabalho de proclamação que está fazendo através desse livro. Esse livro fala do advento. Precisamos de mais cristãos falando do advento. E vocês deram o primeiro passo, parabéns. Parabéns pela entrega deste livro. Eu recebi o meu. E quero participar de sábado, ele estava aqui no culto. Eu pude cultuar ao lado dele. Um jovem fantástico. Por causa de um Deus te abençoe. Estamos reunindo o povo de Deus. Qual o seu desejo? Qual a sua oração? Qual a sua tendência de vida daqui para frente? Os meninos vão cantar uma música. E eu quero que na sua mente, nesta noite, fique o que você quer ser daqui para frente. Esqueça seus planos que deram errado agora no passado. Refaça um planejamento de vitória. Mas antes de fazer o planejamento, tire um tempo para orar. Ore. E eu te desafio, nem que seja de madrugada, fique pelo menos 40 minutos orando. Eu sei que você vai ter que procurar assunto, porque não está acostumado a ter uma intimidade com Deus. Mas tire de hoje para amanhã, ou amanhã durante o dia, 40 minutos em comunhão com Deus, só em oração. Os meninos vão cantar, e se você entender e compreender esse chamado para oração, ao final da música fique em pé, e nós vamos nos entregar ao Senhor. Deus, tô tentando há tanto tempo, plantando sonho do meu coração. Oro e confio porque a fé move montanhas. Deus, consagro tudo em tuas mãos. Deus, mas eu não sei pedir. Me ensine a entender tua vontade, e assim não atrase a minha vida em meus caminhos imperfeitos, e a minha fé não se abale. Deus, edifique a minha casa, pra que eu não vigie em vão. Guarda o meu coração em tua presença e me restaura. Esta é minha oração. Esta é minha oração. Deus, mas eu não sei pedir. Me ensina a entender tua vontade, e assim não atrase a minha vida em meus caminhos
guardar o meu coração em tua presença e me restaurar. Esta é minha oração. Esta é minha oração. Se alguém entendeu a música, cante com a gente esse refrãozinho. Deus, edifique a minha casa, A nossa casa. pra que eu não vigie em vão. Guarda o meu coração em tua presença e me restaurar. Esta é minha oração. Esta é minha oração. Que seja a oração de cada um de vocês também. Olhe além dos seus problemas agora. Abra os olhos, todo mundo abre os olhos. Olhe além dos problemas. O exército do Senhor está lutando por você. Aquele que desejar participar deste ministério, vou usar aqui a irmã da oração intercessora, irmã, fica ao meu lado lá, dê o seu nome. Nós queremos aqueles que querem se dispor a participar do ministério das orações e ser colunas de oração aqui dentro desse templo. Passe o seu nome para a irmã, levanta a mãozinha aqui, irmã, e ela vai estar anotando o seu nome. Eu vou estar entrando em contato com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Curva os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos por todas as bênçãos aqui alcançadas. Perdoe os nossos pecados e faltas. Nos guie na tua presença hoje e sempre. Que possamos ser homens e mulheres de fervor. Que possamos ser grandes diante de um mundo que está se apequenando. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos usar e derrame o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus, amém. Estarei à porta cumprimentando os irmãos, principalmente aqueles que são de outras denominações. Que Deus os abençoe. Querido amigo, querida amiga, irmão e irmã, que bom que você ficou um pouquinho mais após esse culto maravilhoso e abençoado. Hoje eu estou aqui para falar dessa decisão que o Espírito Santo colocou no seu coração. O Espírito Santo falou para você através dos hinos que foram cantados, das orações feitas e da proclamação da palavra, do evangelho que o pregador trouxe hoje. Se você está com desejo no seu coração de se batizar, acesse o link que está aí abaixo ou o QR Code que consta na sua tela. Nós estamos aqui para te ajudar com essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida, de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Acesse o link. Que Deus te abençoe. Um abraço.